Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Sérgio Farias de Souza Filho, novamente. Nós vamos dar aqui continuidade, nessa segunda aula, ao módulo de Filosofia da Biologia, no nosso curso livre da Unifap, Investigações Filosóficas das Ciências, né? Pois bem, o tema dessa nossa segunda aula, do nosso módulo de Filosofia da Biologia, é a evolução e seleção natural, tá? Então, o que é que a gente vai fazer hoje aqui? Hoje nós vamos apresentar a evolução e a teoria da evolução pela seleção natural, certo? E eu vou ressaltar alguns aspectos filosóficos que eu considero relevantes nessa teoria. Em especial, mas não apenas isso, o seu contraste com o que se chama de criacionismo. Ok? Então esse vai ser o tópico da nossa segunda aula desse nosso módulo. Então vamos dar início aqui. Bem, pessoal, como eu havia dito na aula anterior, a Terra, a face da Terra, ela é habitada por uma quantidade colossal de espécies. Todo tipo de organismo, etc. Então você tem seres humanos, gorilas, mico-leão-dourado, bactéria, vírus, peixes, árvores, girafas, etc. Tá? Então você tem essa quantidade colossal de espécies habitando a Terra. Uma pergunta natural diante desse problema é: qual é a origem de todas essas espécies? Não é mesmo? Ou seja, o que é que explica que esse planeta muito particular, que é a Terra, ele possa ter uma variedade tão grande de espécies? Como isso é possível? Por que não haveria 1, 2, 3, 4? Mas não, nós temos essa quantidade enorme. Tá? É esse um dos problemas que a teoria da evolução pela seleção natural procura responder. Mas notem o seguinte, a teoria da evolução pela seleção natural ela é muito recente historicamente. Tá? Ela data ali do século XIX, pelo menos na sua primeira grande formulação. Nós somos aqui brasileiros, imagino que a maioria aqui seja brasileiro, é o meu caso, eu sou brasileiro do Recife, como você deve estar notando pelo meu sotaque. E o Brasil é um país cristão, no sentido que a maior parte da população é cristã, né? Especialmente católicos e evangélicos. E a tradição judaico-cristã, né, ela nos conta que Deus criou o céu e a terra, certo? Criou o universo, na verdade, né? Mas, em especial, numa interpretação literal da Bíblia, e aqui é importante salientar que isto é uma interpretação literal da Bíblia, ou seja, dar uma olhada no Gênesis, nos primeiros livros da Bíblia, e fazer uma interpretação literal do que está sendo dito ali. De acordo com essa interpretação, Deus criou separadamente todas as espécies, incluindo nós, os seres humanos. Né? E nós, os seres humanos, teríamos sido criados à sua imagem e semelhança. Ou seja, quando surge a espécie dos seres humanos, essa espécie foi criada à imagem e semelhança de Deus. Tá? Na tradição cristã, esse Deus aí é um Deus criador, né? Pessoal e criador. Então, o criacionismo ele estabelece uma resposta simples e direta para o problema da origem das espécies. A riqueza e variedade das espécies se explica pelo ato de criação divina. Ou seja, Deus cria o universo e Deus cria separadamente cada um das espécies que habitam a Terra. O que é que está sendo dito separadamente? É que Deus primeiro criou um, depois criou outro, depois criou outro? Bem, não necessariamente. Seria isso, inclusive, complicado você atribuir isso a Deus, dado que nessa concepção criacionista de Deus, né, de acordo com a tradição judaico-cristã, Deus seria onipotente. Então ele não precisaria criar no momento T1, no momento T2, a primeira espécie, no momento T3, a primeira espécie. Não. É apenas que são atos de criações divinas separados. É só isso. Não necessariamente no tempo, tá? Ou no espaço. Ou seja, criou um, criou outro, criou outra espécie e por aí vai. Tá?
Isso daqui é o que se chama de criacionismo. Ou pelo menos o que eu vou assumir como sendo a tese criacionista da origem das espécies. Tá ok? E o que ocorre é que em meados do século XIX, na Inglaterra, você teve dois cientistas, dois biólogos, dois naturalistas, como se dizia mais comumente na época, Charles Darwin e Alfred Wallace. Esses dois cientistas, eles criaram o que nós chamamos hoje em dia de a teoria da evolução pela seleção natural, que pôs abaixo o criacionismo e outras crenças então enraizadas quanto à origem das espécies. Né? Tá? Então, primeiramente, tem que ficar claro aqui, pessoal, é o que nós vamos falar várias vezes de evolução. Evolução para aqui, evolução das espécies para lá, evolução. Mas o que é evolução? Bem, tecnicamente, a evolução na biologia é a modificação gradual dos traços de uma população biológica ao longo do tempo. A mudança gradual da população ao longo das gerações, para ser mais específico. Né? Então, note, se é gradual, é porque a população, ela paulatinamente, gradualmente, aos poucos, se modifica ao longo das gerações. Tá? Isso precisa ficar importante. Ou seja, você não teria como ter grandes saltos. Então, suponha, os seres humanos e os micro-leão-dourados, eles vêm de uma espécie primitiva de primata, ou como você queira chamar, e essa evolução, ela não ocorre por saltos. Não é que você tem esse primata original, aí um salto, seres humanos atuais, outro salto, nós temos os micro-leões-dourados. Não. É uma modificação gradual. Então, ao longo do tempo, pelas sucessivas gerações, muito tempo, aqui nós estamos falando de milhões de anos, etc., é quando você tem a evolução de cada espécie. Tá? Então isso é preciso ficar bem claro aqui. A teoria da evolução, ela estabelece que as espécies não surgiram prontas, mas são o resultado de um longo e tortuoso processo evolutivo. Ou seja, o mundo natural ele não é constante. Não é que, melhor dizendo, o mundo biológico. Não é que você teve as espécies estabelecidas e aí parou e continua constante. Não. A evolução nunca para. De fato, nós estamos evoluindo nesse momento. Tá? É claro, como a modificação é gradual e é muito lenta e muito devagar, nós não conseguimos perceber de um ano para o outro surgimento de uma nova espécie aqui e acolá. Não, isso de fato toma muito tempo. Tá? Nota o seguinte, mas se o mundo natural não é constante, isso por si só já contraria a tese criacionista que eu descrevi há pouco tempo. Por quê? Porque a teoria da evolução também estabelece a ancestralidade comum. As espécies atuais descendem de um ou mais ancestrais comuns. Nós podemos dizer, inclusive, que, em última instância, todas as espécies atuais descendem de um mesmo ancestral. É o que se chama da árvore da vida. Você tem, acho que você já deve ter visto, é como se cada espécie tivesse nos ramos dessa árvore, em última instância, né, nos sub-ramos, etc. E elas descendem de um mesmo ancestral, seria do mesmo tronco, no caso. Né? Então, é o que se chama da árvore da vida. Né? Mas, se esse é o caso, as espécies não foram criadas separadamente. Né? Por quê? Porque elas descendem uma das outras. Você teve o primeiro ancestral, que deu origem a ancestrais subsequentes, que deu origem a ancestrais subsequentes, etc., até que nós chegamos nas variações dos primatas, nas variações de plantas, nas variações de bactérias, nas variações de vírus, e por aí vai, né? Tá? Então, a teoria da seleção natural, ela contraria o criacionismo, porque a evolução é uma modificação gradual, não é de saltos, né? As espécies não foram criadas prontas, né? E também porque as espécies não foram criadas separadamente. Antes elas são um fruto da ancestralidade comum. Ou seja, não há criação no caso. Né? Você teve o primeiro organismo e que, ao longo do processo de seleção natural, por gerações, milhões de anos, deu origem a todas as espécies. Né? Ok. Então, esse aqui é o contraste que eu queria fazer entre a teoria da evolução pela seleção natural e o criacionismo. Né? Isso daqui já dá origem a
é difícil até exagerar, mas há muitos e muitos problemas filosóficos em filosofia da religião, filosofia política, ética, filosofia da biologia, etc. Né? Ao final dessa aula eu vou voltar a esse contraste entre a evolução pela seleção natural e o criacionismo, tá? Mas antes nós precisamos desenvolver melhor o que esse básico da teoria da evolução pela seleção natural, tá ok? Então nesse segundo terço aqui da aula, eu vou tentar explicar que mecanismo é esse da seleção natural através do qual a evolução das espécies ocorre, tá? Bem, a formulação mais aceita na biologia contemporânea, embora isso seja debatível, é uma formulação da seleção natural desenvolvida pelo biólogo Richard Lewontin, que estabelece 3 princípios para que haja evolução pela seleção natural, né? São os seguintes. O primeiro é o princípio da variação fenotípica. Tá? Lembre-se que fenótipo biológico é uma característica observável dos organismos, tal como eu expliquei na aula anterior. Tá? Isso aqui é um lembrete importante. Então, o que é que estabelece esse princípio da variação fenotípica? É que diferentes indivíduos de uma dada população possuem diferentes traços biológicos. Ou seja, os indivíduos nas mais variadas populações, eles variam entre si por possuírem traços biológicos diferentes. Tá? Esse é o primeiro princípio. Então, os seres humanos possuem traços biológicos diferentes, porque uns são mais altos, outros são mais baixos, outros tonalidade de cor, textura do cabelo, enfim. Né? E olha que os seres humanos são a mesma espécie, né? Claro. Então, mesmo dentro de uma mesma espécie, você tem variação fenotípica. Isso para não mostrar espécies próximas, como, por exemplo, gorilas e mico-leão dourado. Né? Então, o princípio da variação fenotípica é esse. Diferentes indivíduos possuem diferentes traços biológicos. Tá? Princípio da aptidão diferenciada. Diferentes fenótipos possuem diferentes proporções de sobrevivência e reprodução em diferentes ambientes. Tá? Ou seja, ao longo da história da evolutiva, você teve diferentes fenótipos, diferentes traços fenotípicos, que possuem diferentes proporções de sobrevivência e reprodução. Ou seja, certos traços biológicos possuem maior capacidade de sobrevivência e reprodução, em detrimento de outros traços, que possuem menor capacidade de sobrevivência e reprodução em diferentes ambientes, tá? Ambientes naturais. Então, esse é o segundo princípio, o princípio da aptidão diferenciada, ou seja, traços são mais ou menos aptos. Justamente porque possuem diferentes proporções de sobrevivência e reprodução. Tá? Sobreviver, claro, é numa dada vida de um organismo, sobrevive por mais tempo, né? E reprodução é porque possui maior capacidade de reprodução, ou seja, a prole é maior, né? A capacidade de gerar mais criaturas, mais filhos, enfim. Né? E o terceiro princípio é o princípio da hereditariedade. Né? O que é esse princípio? É que as variações fenotípicas são hereditárias, passando de pais para filhos, de genitores para progenitores, etc. Né? E os traços são passados de pais para filhos de maneira que os descendentes, em média, se assemelham mais aos seus genitores que aos outros indivíduos. Ou seja, como é que a gente pode ilustrar isso aqui de maneira muito rápida? Os filhos dos mesmos pais tendem a se assemelhar mais aos seus pais, em média, do que aos outros membros da mesma espécie. Tá? O que vai gerar, no caso, né, que a aptidão é herdada. Né? Justamente por essa semelhança. Eu vou explicar isso um pouco melhor, mas o que nessa primeira etapa aqui é importante que vocês compreendam que o princípio da variação fenotípica, o princípio da aptidão diferenciada e o princípio da hereditariedade, quando satisfeitos, eles garantem a ocorrência da evolução pela seleção natural.
Tá? Eles são suficientes para haver evolução pela seleção natural. E aqui eu queria fazer algumas observações. Primeiro, notem que se não houver variação de traços biológicos numa dada população, não há como haver seleção natural. Isso parece meio óbvio, né? E é óbvio, mas precisa ser sublinhado aqui. Por quê? Porque um processo de seleção consiste no favorecimento de um traço em detrimento do outro. Se você não tem variação fenotípica, então não há por que escolher esse traço em detrimento do outro. Não há por que escolher A em detrimento de B, né? Então, é preciso haver variação de traço biológico, tá? Para haver evolução pela seleção natural. Segundo ponto, algumas variações fenotípicas estão mais aptas para lidar com os problemas apresentados pelo ambiente do que outras. Problema de como se alimentar, né? Problema de fugir de predador, problema de como caçar, problema de acasalamento, etc. Então, certas variações fenotípicas favorecem a alimentação, ou fugir de predador, o caça ou acasalamento, mais do que outras variações fenotípicas. Tá? Consequentemente, os organismos portadores de tais variações têm maior probabilidade de sobreviver para que possam reproduzir. Ou seja, a variação fenotípica resulta em uma variação de aptidão biológica. É o que em inglês se chama de biological fitness. Ou seja, a habilidade de um traço ou organismo para sobreviver e se reproduzir. Lembra quando na aula anterior eu citei que a filosofia da biologia lida com conceitos fundamentais? Bem, a aptidão biológica é um deles. Né? A aptidão biológica ele levanta uma série de problemas filosóficos, justamente porque são um dos conceitos fundamentais da biologia evolutiva. Né? Pois bem, por fim, as variações mais aptas devem ser hereditárias, para que aumente a proporção das futuras gerações com estas variações. Né? Ou seja, os pais passam para os filhos, em média, as variações mais aptas, de maneira que essas variações mais aptas se espalham na população descendente ao longo das gerações, né? Até que elas se generalizam ao longo das gerações. E aí, para ilustrar exatamente isso, nós podemos pegar um exemplo dos pescoços das girafas. Né? Você pode se perguntar, por que as girafas possuem pescoços tão longos? Né? O comprimento é muito maior, né? Do que nós poderíamos intuitivamente talvez pensar, ou quando nós comparamos com seres humanos, cachorros, gatos, outros primatas, peixes, enfim. Por que as girafas possuem pescoços tão longos? Né? Então nota o seguinte, na população original das girafas, antes dessa evolução, havia uma variação no comprimento dos pescoços. Uns seriam mais curtos, outros mais longos. Nós teríamos aqui uma variação fenotípica, né, no caso. Só que ocorreu que pescoços longos tornaram as girafas mais aptas ao ambiente por facilitarem a alimentação. A maneira como ela acessava, conseguia alimento no topo das árvores, né? Então, girafas de pescoços longos tendem a sobreviver e se reproduzir em maior proporção que girafas de pescoços curtos. Esse foi o resultado, né? E aqui nós temos a aptidão biológica diferenciada, né? Segunda condição. Por fim, o comprimento do pescoço é um traço hereditário. Os descendentes, em média, têm um tamanho do pescoço mais semelhante ao tamanho do pescoço de seus genitores, em contraste com outros indivíduos da população. Esse é o terceiro princípio, que é o princípio da hereditariedade. Né? Então você teve a satisfação dos três princípios, no caso da evolução do pescoço das girafas, que eu citei, né? Que eu expliquei anteriormente, ou seja, variação fenotípica, aptidão diferenciada e hereditariedade. Né? Então, o resultado é que ao longo das gerações, as girafas descendentes passaram a ter um pescoço em média maior do que o pescoço das girafas ancestrais. Né? Entende? Então, a evolução do comprimento das girafas é explicada pela seleção daqueles pescoços com comprimentos mais aptos. E aí você explica por que as girafas possuem pescoço maior, pescoço longo. E aqui, nesse último ponto da explicação da teoria da evolução pela seleção natural, é que
Depois que se estabeleceu com a teoria da evolução pela seleção natural de Darwin e Wallace, dois problemas se colocaram para explicar a evolução pela seleção natural. Não só dois problemas, claro, estou pegando os dois tiveram grande proeminência, né, ao longo da história da biologia evolutiva. O primeiro é que a evolução pela seleção natural depende fundamentalmente de uma forte hereditariedade, né, entre os traços dos genitores e os traços dos descendentes. Né? O princípio da hereditariedade depende fundamentalmente disso. Né? Mas como é que isso é possível? Como é que essa hereditariedade é possível? Qual é o mecanismo pela qual tal hereditariedade ocorre? Né? Esse foi um problema ao longo da biologia evolutiva para o estabelecimento da teoria da evolução gigantesco. Tá? Esse é o primeiro problema. O segundo problema está no fato que a seleção natural também exige uma variação de traços nas populações sujeitas ao processo evolutivo. Né? Nós vimos que o princípio da variação fenotípica ele depende disso, né? Dessa grande variação de traços biológicos nas populações. Contudo, o mecanismo da seleção natural ele age justamente em sentido contrário. Por quê? Porque a seleção natural ela continuamente homogeneiza a população. Nós vimos isso no caso das girafas. Antes você tinha pescoços maiores e menores, depois de muito tempo de evolução, você teve todas as girafas com pescoços longos. Ou seja, o mecanismo da seleção natural ele homogeneizou o tamanho do pescoço das girafas como sendo longos. Né? Ou seja, a variação é reduzida através do favorecimento dos traços mais aptos e da eliminação dos traços menos aptos, né? Numa dada população biológica. Isto implica que para haver processo evolutivo por um longo período, pessoal, é necessário haver uma contínua oferta de variação fenotípica. Você tem que ter muita variação fenotípica, né? Senão a evolução pela seleção natural não teria vez. Mas o que garante também a oferta? Né? Como é que a gente garante que você tenha tamanha oferta de variação fenotípica? Né? Bem, eu não vou entrar nos detalhes aqui, por falta de tempo, mas a resposta para esses dois problemas, da hereditariedade, da garantia da variação fenotípica, está no gene. Né? O que é o gene? A descoberta do gene, né? É a unidade fundamental da hereditariedade. Né? O desenvolvimento da teoria genética, de fato, ele constitui uma das maiores evidências científicas para a teoria da evolução. E a biologia evolutiva contemporânea ela surge justamente a partir da chamada síntese moderna da teoria da evolução, integrando, no caso, né, a teoria da evolução com a biologia genética, estabelecendo a evolução como sucessivas modificações na frequência genética da população através da seleção natural. Eu não posso explicar isso aqui de maneira detalhada, mas eu sugiro, inclusive, para os alunos, né, para vocês estudantes desse nosso módulo aqui de filosofia da biologia evolutiva, que deem uma olhada na referência dessa disciplina, que aí vai explicar de maneira mais detalhada em que como essa síntese moderna, a teoria da evolução com a biologia genética, soluciona o problema através da unidade fundamental do gene, né? Como unidade fundamental da hereditariedade, explica tanto o problema da garantia da variação fenotípica como explica como a hereditariedade ocorre ao longo das gerações. Né? Tá, e nesses nossos últimos minutos aqui, né? Dessa nossa segunda aula, certo? Eu queria voltar aqui ao problema do contraste entre a teoria da evolução pela seleção natural, tal como atualmente estabelecida na biologia contemporânea, e as abordagens criacionistas para explicar a origem das espécies. Né? Bem, aqui no caso, esse é um curso de filosofia das ciências. Né? Então, filosofia da ciência geral, filosofia da economia, filosofia da biologia, da física, enfim, e demais ciências. Né? Mas aqui é interessante notar, pessoal, que o seguinte, trazendo esse contraste entre a teoria da evolução pela seleção natural e o criacionismo.
Primeiro, você pode se perguntar: é possível um cristão ser um adepto da teoria da evolução pela seleção natural, já que o cristianismo ele é comprometido com a tese de que Deus criou o universo, os seres humanos, etc. Bem, o que eu queria chamar a atenção aqui é que ele é compatível desde que você não tenha você não compre, o cristão não compre não concorde com a teoria, com a interpretação literal da Bíblia. Porque na interpretação literal da Bíblia você vai ter todas aquelas questões, né? De que literalmente Deus criou esta espécie, aquela espécie em tantos dias, etc, etc. As espécies foram criadas separadamente, enfim. Isso de fato é incompatível como procurei explicar, é incompatível com a teoria da evolução pela seleção natural. Tá? Porém, se o que um dado cristão não compra essa interpretação literal da Bíblia, como é muito comum, né? Isso é muito comum, então, em princípio, você não tem incompatibilidade entre a teoria da seleção natural e o criacionismo. Por que você não tem? Desculpa, o criacionismo, não que eu estou chamando aqui de criacionismo, né? Que é essa interpretação literal, mas a compatibilidade entre a teoria da evolução pela seleção natural e com o fato que Deus criou o universo. Por exemplo, isso aqui é só uma maneira que você pode tornar compatível, mas há várias outras. Suponha que a teoria do Big Bang esteja correta. Tá? Ou seja, você teve lá uma explosão fundamental que deu origem ao universo. Você poderia, por exemplo, postular, né, hipoteticamente, que Deus criou esse Big Bang e pronto. E aí você teve o curso natural das coisas, que em outra instância chegou aqui ao nosso mundo, né, atual, com todas as espécies na face da Terra, etc, etc. Se esse é o caso, pessoal, a teoria da evolução pela seleção natural é plenamente compatível com Deus tendo criado o universo nesse momento inicial. Não há nenhuma incompatibilidade. Entende? Então, esse é o primeiro ponto, né? Que, a meu ver, a teoria da evolução pela seleção natural é plenamente compatível com o cristianismo e o judaísmo, enfim, desde que você jogue fora a interpretação literal da Bíblia. Né? Como, de fato, muitos cristãos judeus concordam que esse é o caso, que a melhor interpretação da Bíblia não é literal. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção aqui é que, olha, muitos que se opõem à teoria da evolução, especialmente aqueles de inspiração criacionistas que compram essa interpretação literal da Bíblia, eles costumam sublinhar que a teoria da evolução pela seleção natural seria apenas uma teoria, né? Eles usam a expressão apenas uma teoria, entre tantas teorias que procuram explicar a origem das espécies. Seria apenas uma teoria entre outras. Né? Então, você teria uma teoria criacionista, uma teoria da evolução e outras aí. Enfim. E com isto, eles querem dizer que a teoria da evolução não goza de qualquer status epistêmico especial, mas seria uma teoria com o mesmo poder explicativo que as demais. Aqui só para explicar o que é o status epistêmico, né? Que eu estou chamando a atenção aqui. É que epistêmico, claro, é relativo ao conhecimento, né? Mas o que eles estão querendo dizer aqui é que tanto a teoria da evolução como as demais teorias, eles teriam o mesmo grau de confiança, ou o mesmo grau de evidência, ou estariam, colocando uma metáfora, a mesma distância da verdade, ou etc. Eles teriam o mesmo poder explicativo, né? Vamos dizer assim. Só que nada poderia ser mais falso. Por que nada poderia ser mais falso? Porque o grau de explicação, a quantidade de fenômenos que a teoria da evolução pela seleção natural consegue explicar é colossalmente maior do que todas essas teorias concorrentes. Por isso que a teoria da evolução natural ela se tornou hegemônica da biologia contemporânea. Ou seja, não apenas hegemônica, ela é um consenso científico entre os biólogos evolutivos e os outros biólogos também. Todos compram essa teoria, entende? De maneira que a teoria da evolução ela é um fato estabelecido na comunidade científica, havendo uma enorme quantidade de evidências que demonstram sua comprovação científica. Então, não é que ela é uma teoria a mais do que as outras, porque haveria maior ou menor poder de explicação apenas. Isso é o caso, mas não apenas isso.
O poder de explicação é muito maior, mas também as evidências a favor da teoria da evolução é colossalmente maior do que qualquer outra teoria que procure explicar a variação das espécies e a origem das espécies na Terra. Tá? Então, onde é que eu quero chegar aqui? É que, olha, é verdade que toda teoria científica, não apenas a teoria da evolução, ela pode ser posta em dúvida. Né? Você pode ter uma hipótese cética mostrando que a teoria da evolução pela seleção natural é falsa, que a teoria da relatividade na física é falsa, que a teoria da mecânica quântica é falsa, e tantas outras teorias científicas, especialmente na seleção natural. Né? Você pode colocar em dúvida até teorias resultados, por exemplo, da matemática. Né? Teorema de Pitágoras, por exemplo. Você pode colocar isso em dúvida. Na filosofia, né? Numa abordagem mais cética, isso é plenamente possível. Só que nota o seguinte, o que eu quero chamar aqui é o seguinte, a atenção aqui é o seguinte. Toda teoria científica pode ser posta em dúvida, isso é verdade. Só que a teoria da evolução não é uma teoria científica, entre outras. Não, ela é uma das mais fundamentadas. Ela goza de tamanho grau de comprovação científica que pôr a teoria da evolução em dúvida constitui um certismo radical quanto ao sucesso científico. Dos mais radicais. Entende? É como se você chegasse na teoria da evolução e colocasse... Se você a coloca em dúvida, é difícil você não colocar em dúvida toda a empresa científica, a ciência em geral. Entendeu? É como se esse ceticismo local para a teoria da evolução pela seleção natural se generalizasse. Porque ela é uma das mais... É uma das teorias da ciência natural que goza de maior grau de comprovação científica. Entende? Então, é preciso ter muito cuidado quando se escuta alguém dizer ou defender que a teoria da evolução é uma teoria entre tantas outras. Não, ela tem um grau de comprovação e de aceitação gigantesco no interior da comunidade científica. E você, claro, tem uma compilação enorme de evidências a favor da teoria da evolução pela seleção natural. Ok? Então é isso, pessoal. Com esse último ponto aqui, nós concluímos essa nossa segunda aula, né, que se dedicou à evolução, à teoria da evolução e à seleção natural. Né? Apenas recapitulando aqui nesses últimos minutos. Nós iniciamos fazendo uma caracterização do criacionismo como uma interpretação literal da Bíblia para explicar a origem das espécies. Né? Depois eu contrapus com a teoria da evolução pela seleção natural, tal como desenvolvida originalmente por Charles Darwin e Alfred Wallace, né? Chamando a atenção para que a evolução é a modificação gradual das espécies ao longo do tempo, né? Dos traços das espécies ao longo do tempo, e a tese da ancestralidade comum. Né? Depois eu apresentei a seleção natural como um mecanismo, né, que satisfaz 3 princípios, a saber, princípio da variação fenotípica, princípio da aptidão diferenciada e princípio da hereditariedade. Né? Depois eu ilustrei cada um desses princípios e porque esses 3 princípios devem ser satisfeitos para que haja evolução pela seleção natural. Ok? Eu expliquei aqui os problemas principais que isso ocorria, né? Que historicamente a teoria da evolução natural ela foi, como podemos dizer, foi afligida, né? Vamos dizer assim. Os 2 problemas afligiram essa teoria, melhor dizendo, que foi como explicar a hereditariedade, como garantir uma grande quantidade de variação fenotípica, né? E aí eu brevemente citei a teoria genética, né? E a síntese moderna, que integrou a teoria da evolução com a biologia genética. Vocês novamente podem dar uma olhada com mais detalhe nas referências desse módulo. E por fim, eu expliquei como pôr em dúvida a teoria da evolução natural leva a uma dúvida a um ceticismo radical quanto ao próprio sucesso científico, né? Dado o grau de comprovação científica da teoria da evolução pela seleção natural e também pelo seu poder explicativo e aceitação consensual pela comunidade científica. Ok? Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Até a próxima aula.
E na próxima aula nós vamos tratar do problema filosófico da função biológica e da teleologia na biologia. Tá bom? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.